Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmãos, muita paz, que o Senhor nos abençoe, nos inspire, para que a gente possa estudar com todo o nosso coração, buscando todo o nosso entendimento para as questões 330 até a questão 346 do Livro dos Espíritos. As questões 330 a 343 estão no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E nesse capítulo, a questão 330, o subtítulo é Prelúdios do Retorno. O que significa a palavra prelúdio?
A palavra prelúdio significa ação preliminar que antecede a realização de uma ação. Os primeiros passos, os passos iniciais para que alguma coisa aconteça. Então, hoje nós vamos ver as ações preliminares, as ações que antecedem o processo reencarnatório. Da questão 340 em diante, aí vai começar a união, vamos começar a estudar a união do corpo, da alma ao corpo. Mas hoje é prelúdio, é o que antecede. Então, hoje nós vamos ver como é que a gente dá trabalho, como é que é trabalhoso retornar, para que a gente comece a pensar como é importante valorizar esse tempo que nós estamos aqui. Então, a questão 330, né, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Então, nós conhecemos o momento, quando nós estamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, nós sabemos a época que nós vamos retornar. E o que os espíritos respondem? Quase todos os espíritos pressentem. Nós pressentimos que está perto de voltar. Assim como muitas pessoas pressentem o momento em que vão retornar à pátria espiritual, que vão deixar o corpo físico. Pressentem a sua volta à carne, em se cumprindo a lei da reencarnação, como também intuem a aproximação da morte, sem saber quando será. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. Precisamos retomar esse corpo para educar os nossos espíritos em direção à perfeição. Precisamos desse corpo físico para que a gente, através das lutas diárias, a partir do momento que nós estamos lançados no mundo com o outro, porque para a gente saber se nós somos éticos ou não, precisamos do outro, o ethos é o outro, então nós precisamos do outro para avançar, para crescer. Apesar de já termos estudado aqui, muito bem com o nosso companheiro, que nós não somos metade, mas nós necessitamos do outro, nós precisamos do outro. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Allan Kardec, essa aí é a questão 132. Seguindo, nós vamos ver a preocupação com a reencarnação, a questão 331. Então, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? O que vocês acham? Se nós, quando desencarnamos, continuamos do mesmo jeito? Todo mundo se preocupa com a vida, todo mundo, que aqui ele fala, todos os espíritos encarnados se preocupam com o processo evolutivo? Se preocupam se estão dando conta ou não da tarefa que veio cumprir aqui? Então vamos ver o que os espíritos respondem. Nem todos os espíritos se preocupam. Vocês já viram pessoas que estão nem aí, né? Estão no mundo a passeio, vão ter que voltar. É bom passear, mas tem que estar preocupado com aquilo que eu vim fazer aqui. Tem que estar atento. Aliás, nem tem que estar preocupado, tem que estar ocupado. Porque preocupado é prelúdio, é o que antecede. Depende não se preocupam, e os espíritos dizem aqui que, além de não se preocuparem, nem compreendem isso quando estão na reticidade. Então, existem os que nem pensam nisso e nem compreendem, porque vai depender da natureza menos ou mais avançada de cada um. Questão 332. Apressar ou retardar? No plano espiritual, eu posso apressar o meu retorno? Ou eu posso dar um jeitinho? Que jeitinho? Não, deixa para depois. Sabe aquele negócio que a gente vai postergando? Não, agora não. Estou preparado ainda, não estou pronto. Na casa espírita a gente vê muito isso, né? Olha, vamos começar a estudar para dar o passo. Não estou no momento, não. Esse não estou pronto ainda, não. Como se a gente tivesse um momento que a gente vai estar pronto. A gente, na verdade, precisa estar se aprontando todo dia. Então, na erraticidade, a gente não é diferente, não. Somos os mesmos espíritos. Então, a gente pode apressar ou a gente pode retardar esse nosso retorno para o corpo. Vamos ver o que os espíritos respondem. O espírito pode apressar o momento de sua volta solicitando por seus votos, quer dizer, por seu desejo. Pode também retardar, se recua diante das provas, sofrendo as consequências do fato. Então, tem espíritos que tomam consciência: não preciso voltar, eu quero avançar, e pode pedir, mas jamais decidir sozinho. Porque precisa, né,
é como nós vimos em nosso lar, do trabalho do Ministério da Reencarnação. Preciso que espíritos estejam ali apoiando para que a pessoa retorne, mas no melhor momento, da melhor forma. Mas a gente pode pedir. Eu trouxe uma historinha aí, porque espiritinhas, né? Então fala assim, aproveite, você vai reencarnar, porque a transição já começou. Isso aí eles estão na erraticidade, conversando lá, e ele reencarna. Tá a criancinha aí no colo da mãe e fala, essas crianças de hoje são tão sabidas, não é? Parece que já entendem o que a gente diz. Aí o garotinho lá, o espírito, estou com pressa. Sabe que não dá mais para perder tempo. Já vem, a maioria dos espíritos já estão chegando, sabendo, reencarnando na Terra, porque a seleção já está sendo feita, que não pode mais perder tempo. E a gente se surpreende com as nossas crianças. Ontem, vó é boba, né? Eu tenho que contar uma coisinha da minha neta, senão não tem graça. Minha netinha de 2 anos e 5 meses, ontem nós saímos, e o pai dirigindo, né? Meu filho veio passar o aniversário aqui, e a mãe na frente. Ela veio atrás com a vovó. Aí chegou uma hora e falou assim, vovó, espera aí. Abraçou o pai e a mãe e falou assim, meus amores. Eu babei, só não chorei, porque eu sou forte. Mas aí a gente começa a entender essa vinculação. Essa criança de 2 anos e 5 meses, numa atitude espontânea, colocar o braço no ombro do pai e da mãe e falar, meus amores. Então, tem uma tarefa com esse pai e com essa mãe. Então, a gente começar vendo que nosso processo reencarnatório, que a nossa família é toda planejada, ou por simpatia ou por antipatia, mas sempre por necessidade, né? Então, vamos lá para a questão 333. Se o espírito se encontra bastante feliz, aí está, limite da vontade. Se o espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Bom, o espírito está lá em nosso lar, uma beleza, casinha direitinha, tudo tranquilo, convivendo com os amigos, trabalhando, vai para o bosque da música, vai lá para o lago ouvir música, está tudo bom. Ele fala, tá bom, não quero evoluir mais não, tá bonzinho assim, eu estou aqui tão feliz, vou ter que voltar para a terra, né, naquele... Aí, será que pode? Eu vou ficar aqui em nosso lar. Vou ficar aqui mais um tempinho. Aí fala, não, você precisa reencarnar. Minha mãe está tão bonzinho, está ali com o filho perto, está com a família. Será que dá para ficar indefinidamente? Mesmo que a pessoa não tenha ambição de avançar muito mais? Vamos ver o que os espíritos respondem? Os espíritos não podem prolongar indefinidamente o momento de reencarnar. Todos necessitam de progredir. Então, o progresso, a necessidade de progresso é lei, e é lei de Deus. Então, não adianta ficar, né, tá bonzinho aqui, eu vou ficar. Então, a gente precisa começar a prestar atenção também, que às vezes nós estamos numa situação de conforto, num momento confortável, está tão bonzinho aqui em casa, hoje eu não vou no grupo não, está tudo direitinho, né? O filho está bonzinho, a vida está andando, e a gente vai chegar uma hora que vai vir um apertinho e a gente vai precisar voltar. Então, vamos voltar pelo amor. Está tudo bonzinho, mas eu vou voltar. Porque eu preciso evoluir. Se está bonzinho, eu preciso melhorar. Porque tem gente que tem um negócio que fala, não sei se eu estou errada, vocês me corrijam se eu tiver. Tem gente que fala assim, se melhorar... vocês já ouviram isso, gente? Se melhorar, melhora, gente. Vamos desconstruir isso. Quem já viu se melhorar, piora? Onde é que na minha cabeça não entra? Depois, se alguém quiser me explicar isso, eu aceito. Porque na minha cabeça, se melhorar faz o quê? Melhora. Não dá para melhorar mais. Não dá. Claro que dá. Tá, sempre dá. Então, se melhorar, melhora. E se melhorar muito, melhora muito. E se melhorar mais, melhora mais. Eu vou ficar mais em paz. Então, vamos começar a desconstruir algumas coisas, né? Porque aí a gente vai lá para o plano espiritual e fica assim, tá bonzinho aqui no nosso lar, tá legal, se melhorar, estraga. Eu não vou não, tá bom. Não pode não, vai ter que vir. A vontade do espírito tem limites.
consideráveis, sendo a evolução da alma uma lei. Por isso que é importante os limites aqui na Terra. Educar filho é contrariar filho, colocar limite em filho é contrariar filho, não dá para educar sem contrariar. Mas os limites são importantes. Diz a psicologia que os limites formam o caráter. Então, na espiritualidade, nós vamos precisar dessa noção de limite. Porque nós não vamos poder ficar postergando indefinidamente, porque nós estamos numa condição de pseudo-conforto. Deve ter só uma figurinha aí. 334. Ah, tá. Então, e aí, os processos reencarnatórios, será que toda reencarnação é acompanhada de um planejamento? Ou chega assim, não, aquele ali decidiu agora reencarnar, igual a gente faz, vamos correndo ali, joga ele para lá, aquele tem um corpo ali, vamos... Será que é desse jeito? Não, queridos, não é assim. Existe um planejamento reencarnatório muito bem elaborado, porque é para atender a necessidade evolutiva de cada um de nós. O nosso retorno à Terra foi trabalhado detalhadamente. Então, quando nós recebemos um filho também, naquele momento, nós sabemos que todo um processo está sendo elaborado com a ajuda dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos. Eu acho que eu já contei para vocês de uma pessoa, porque eu estou contando muita coisa, eu começar a notar, né, que a gente vai ficando velho, vai ficando repetido, acaba não lembrando. De um processo reencarnatório de uma jovem, que a mãe se via deitada e viu um menino na porta, um menino com o narizinho arrebitado, e ela olha para aquele menino, sabia que estava acontecendo alguma coisa, ela se bate na cama e ela fala, não, não. De repente aparece uma menina na frente dela, com um cabelinho assim, lisinho, e quando ela vê a menina, ela aceita a menina. Eis que o tempo passa, e essa menina hoje encosta na porta com o narizinho arrebitado. Era aquele espírito que precisava retornar, mas que ela, mãe, teve dificuldade de aceitá-lo como filho. Então, o planejamento foi alterado para que ela retornasse como menina, para que a mãe aceitasse, mas, na verdade, a mãe necessitava retornar e reencarnar com aquele espírito, independente do masculino ou do feminino, do gênero. Ela precisava retornar com aquele espírito. Né? Então, vamos lá, questão 334, ainda no limite da vontade. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Muito antes da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo no ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para nascer de novo. Para tudo há uma programação espiritual. Eu já trouxe aqui para vocês, a gente já viu a reencarnação de Segismundo, que está nesse livro aqui. Nós espíritas gostamos muito desse capítulo, o capítulo 12 e o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, porque é muito esclarecedor. Né? Então, nós sabemos, eu já contei aqui para vocês já leram também, com certeza, né? Os personagens desse capítulo é Raquel, Adelino e Segismundo. Raquel, o Segismundo matou o Adelino numa encarnação anterior, porque ele ficou muito apaixonado, olha só, pela Raquel, e acaba a Raquel indo para um prostíbulo. Então, olha só o que o Segismundo fez com o Adelino e a Raquel. Na erraticidade, no plano espiritual, Segismundo é trabalhado para retornar como filho de Raquel e Adelino. Por quê? Adelino já tinha voltado, Raquel também, eles já tinham casado, tinha um filhinho. Então, Segismundo seria o segundo filhinho. Só que quando Adelino dormia, que desdobrava, porque quando nós dormimos, né, é como se nós morrêssemos, mas voltamos, porque estamos ligados ao corpo. Adelino não aceitava Segismundo, porque ali ele lembrava daquele que tinha sido seu algoz. E foi feito um trabalho enorme dos espíritos para fazer com que Adelino aceitasse Segismundo como filho. Olha só a programação, olha o trabalho.
porque era importante para aqueles três que eles se encontrassem para que se reharmonizassem, mas era necessário trabalhar o espírito de Adelino. E aí o que acontece? Quando o Sigismundo vê que Adelino não aceitava, ele se enfraquecia. Ele não queria voltar, tinha medo de retornar ao corpo, sentia medo e se sentia enfraquecido. Então, nós vamos ver assim, que dependendo das situações, o processo reencarnatório pode ser mais difícil para uns, como mais difícil para outros. Cada processo reencarnatório, cada retorno ao corpo, vai depender muito do que nós fizemos, da nossa bagagem espiritual. Questão 335. Escolha do corpo. Será que a gente pode escolher o corpo? Será que a gente pode escolher as provas? Questão 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir? O que vocês acham? Olha o que os espíritos respondem. Agora eu vou a resposta. Podem escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhes auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu invólucro. Nem sempre é permitido. Ele tem o direito, mas ele só vai poder escolher quando ele tem condição de escolher. Quando ele tem maturidade para escolher. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu implorei para ter olho azul. Não deu. Não dá, Márcia Celeste. Minha filha vai te atrapalhar. Você não tem condição ainda. Porque, olha só, gente, é um desabafo. Meu irmão, um tem olho verde, o outro tem olho azul, nasci de olho preto. Pode uma coisa dessa? Mas agora eu entendo perfeitamente. Eu não tinha condição, vocês já imaginaram eu de olho azul? Isso não ia dar certo, não ia dar certo. Para minha tarefa, para minha missão, porque eu escolhi mãe de 6 filhos, de olho azul não combina. Olho azul não combina, vocês concordam comigo? Então, a gente até pode pedir, mas aí os mentores falam assim, não, filhinha, dessa vez não, evolui mais um bocadinho, estuda mais um bocadinho, se prepara, aí você vai poder vir, carinha de anjo, olhinho azul, mas agora não dá. Então, a gente começar a entender que a gente até pode pedir, mas tem o limite da minha vontade. Qual é o limite da minha vontade? A minha necessidade. Certo? Dá até para botar lente azul, mas todo mundo vê que não é, né? Ou pelo menos, mas não dá. Então, quando a gente começar a ficar satisfeito, entender que o corpo que a gente tem é o melhor para a gente evoluir, é aquele que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente seja feliz, porque o que é a felicidade? É a posse do necessário, a consciência tranquila. Então, no campo material é a posse do necessário, no campo espiritual é poder deitar e estar com a consciência tranquila. Então, é isso, esse corpo que nós temos é o necessário, o suficiente para que a gente seja feliz. A escolha do corpo e das provas. Ainda na questão 335, eu acho que não vai precisar. Vamos ler. Quando a alma pode escolher suas próprias provações, os benfeitores espirituais ajudam. Eles ajudam. Quando pode escolher. Isso aí a gente já viu. Não acho que eu posso pular. Agora é o 335A. Aí Kardec pergunta, poderia o espírito no último momento recusar o corpo escolhido para ele? Pode no último momento escolher? Recusar? Aí o que ele diz? Se recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então, queridos, no momento da reencarnação, está preparado o corpo? Os mentores já prepararam? Vamos dizer sim. Não vamos postergar. Joana de Anjos tem uma afirmação que é preciosa. Ela diz que a oportunidade não aproveitada terá que ser repetida em condições menos favoráveis. Muitos espíritos até aceitam, mas a gente já viu, todos nós já vimos casos de aborto espontâneo que a mãe está muito bem de saúde. Vocês já ouviram? Está muito bem, a gravidez, a mãe está com a saúde perfeita e que tem um aborto. Na maioria das vezes, são os espíritos que ficam temerosos em assumir o processo reencarnatório, em voltar para o corpo. Então, eles recuam. E aí, a mãe perde o bebê. Então, vamos
aqui a gente sabe que são trazidos muitos espíritos que estão no processo de retorno ao corpo. Então, vamos ter coragem. Medo todos nós temos. O medo, nós temos uma área no nosso cérebro chamada hipotálamo, que é responsável para que a gente tenha medo. A gente precisa ter medo, por instinto de proteção mesmo. Uma pessoa que não tem medo de nada é uma pessoa que não está com saúde mental, ela está insana. Mas nós precisamos entender que o corajoso é aquele que venceu seus medos e que nós somos corajosos. Se nós fomos preparados, se o espírito foi preparado, já tem um corpo para que ele vá e reencarne, tem todo um processo, tem todos os amigos espirituais amparando. Então, coragem. Isso nas situações da nossa vida, coragem. Vamos enfrentar, nós não estamos sós, nos processos reencarnatórios, existe uma equipe trabalhando, existem espíritos que acompanham esse processo reencarnatório, nos acompanham durante a nossa vida. Todos nós temos amigos que estão sempre ao nosso lado, que ficaram no plano espiritual, mas mesmo assim estão conectados ao nosso pensamento. Então vamos ter certeza disso, de que nós não estamos sós, não estamos. Basta um lance, 1/10 de fração de segundo de um pensamento para que modifique o nosso quadro emocional, para que a ajuda chegue, né? Isso aqui nós já falamos. Então, aqui só mostrando como que são os processos reencarnatórios. Aqui é uma ilustração do processo reencarnatório de Adelino. Olha só, Alexandre, que é o mentor, o orientador desse trabalho, ele examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência da equipe de espíritos construtores. Olha só, os cromossomas, quer dizer, analisando o melhor corpo que Adelino vai ter para reencarnar, para viver naquela família. Presidindo desígnios, questão 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Tem uma criança que precisa reencarnar, o casal já está ali planejado, mas será que não vai ter um espírito para reencarnar naquele corpo? Olha só, Deus aí proveria. Não existe a possibilidade de um espírito não aceitar o corpo de uma criança que está para nascer. A natureza controla. Então, não existe isso aí. Quando não quer, são reencarnações compulsórias. Quando o espírito não tem condição de decidir, são reencarnações compulsórias. O espírito é mesmo lançado naquele corpo porque ele precisa. Precisa. Igual o filho que não quer ir para a escola, o que a gente faz? Deixa? Não quero ir, não. O tempo está passando, não estou afim, não quero, não. Você vai, meu filho. E é assim que eles fazem. Você precisa voltar para essa escola que é a Terra. Então, é desse jeito, né? Com muito amor, né, gente? Com muito amor. Imposição. O espírito, a questão 337, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? O espírito não ter condição de escolher? O espírito pode se unir a um corpo por imposição, desde quando ele não tenha discernimento para a escolha compatível com as suas necessidades. Deus é a suprema bondade. Quando seus filhos ainda se encontram crianças, Ele sabe guiá-los nas escolhas. Quando preciso voltar à Terra, se revestindo de um novo corpo físico. Aí uma coisinha que eu coloquei no espírito olha e fala assim, não, eu quero aquele ali, mas não dá conta. Não dá conta, não vai ser permitido. Não vai ser permitido. O momento de retornar ao corpo. Essa questão eu acho muito interessante, porque fala assim, se acontecesse, 338, que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo, então eu vou falar filhinha para um corpo, né, Gisele Bündchen, uma fila, bom, eu vou nascer mulher, está lá o corpo da Gisele Bündchen, né, já vai ser, já sabe mais ou menos como é que vai ser, faz fila. Queridos, olha só, não existe possibilidade de muitos espíritos se apresentarem para ocupar determinado corpo. A designação é anterior. É aquele espírito que vai fazer com que aquele corpo cumpra a sua função da melhor forma possível. Perturbação ao reencarnar. Questão 339. O momento da reencarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar à desencarnação. Então, quando desencarna, a gente já viu aqui que existe uma
perturbação, né? E dos laços rompendo, onde é que eu estou, como é que foi isso? A gente já viu isso aqui. Mas quando a gente volta, será que existe essa perturbação? A perturbação que o espírito sofre ao reencarnar é muito maior e mais longa que o desencarnar. Porque o processo de encarnação é um processo muito detalhado, né? Porque quando a gente desencarna, rompe os laços, mas nisso é preciso que o perispírito seja contraído. Nós vamos ver aqui como é que isso acontece. Os sofrimentos de reencarnarmos e desencarnarmos é graça que recebemos, e todas as lutas que travamos na carne é graça dos céus em favor de nós mesmos. A luta pelo bem comum é, pois, o nosso ideal para que possamos no futuro amar por amor. Então, olha só, forças perispirituais no nascimento, impulso de contração, força hipodinâmica. Então, tem a contração do espírito, para que ele tome a forma, né, do feto. Processo de... Aí vem, processo de reencarnação. Está dando para ouvir? Mas tá... Vamos ler. Processo de reencarnação. A consciência se deprime e se apaga momentaneamente. Miniaturização perispiritual. Contato com o útero materno. Olha só o processo todo, né? Impulso de expansão, força hiperdinâmica. Reduz o perispírito, aí vai começar a expandir, a criança começa a crescer. Então tem um processo de hipodinâmica e depois de hiperdinâmica. Aí nós vamos ver como que, na foto, como que isso acontece. Os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida à hipodinâmica, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então, é o esquecimento que nós vamos encontrar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o esquecimento do passado. Então, é um ponto de partida quando a gente volta. Apesar de ficar registrado tudo que a gente... Para a gente saber o que a gente foi, basta observar como é que a gente faz hoje. Só que quando a gente chega no plano espiritual, lembra de tudo. Momento decisivo. Livro dos Espíritos, questão 340. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene. Realiza esse ato como uma coisa grave e importante, e os espíritos dizem assim: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas em que enfrenta. Então, é uma travessia, né? Que a gente sabe tem propósitos, mas que a gente não sabe se vai dar conta ou não. Nós estamos aqui nesse barco. E nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa proposta aqui. Nós temos clareza da nossa proposta no momento da nossa reencarnação. Nos momentos decisivos em que se aproxima da reencarnação, o espírito se perturba. Então, nós vimos Sigismundo naquele processo reencarnatório difícil, né? E eu fiquei pensando em Raquel. Sabe que eu já tinha lido várias vezes, não tinha pensado na tarefa de Raquel. Vocês já imaginaram essa mulher, porque ela é mais evoluída que o Adelina, que o Sigismundo. Em aceitar no lar, como filho, aquele que matou o marido... Sem saber, claro, mas esse sentimento que de vez em quando deve se manifestar. Então, a importância do Evangelho, né, minha gente, no lar, a importância da gente educando esses espíritos que nós recebemos, mostrando para eles o perdão, o amor, a misericórdia, trazendo para o nosso lar o Evangelho como instrumento de educação do espírito, porque por maior que seja a dificuldade, o Evangelho é transformador. Então, nesse momento, eu fiquei pensando em Raquel. Eu falei, Raquel deve ter sido muito trabalhada para começar a trazer o Evangelho para o lar, para dar conta desse processo. Então, aí é um momento, né, em que em espírito
Sigismundo ele é entregue à mãe, só para a gente ver, depois de todo esse trabalho, para aceitação de Adelino, Sigismundo recua e vai e não vai, com medo, enfraquecido, é o momento da consagração. Então, que coisa linda que é o processo reencarnatório, que coisa maravilhosa. Naquele momento, Sigismundo já sem a lembrança do que ele tinha feito, mas ligados pela fibra do amor, Raquel recolhe aquele espírito como um amor, a alma de sua alma, e Adelino ali tocado também pela paternidade, se envolve no elo de amor, mas a trabalheira que os espíritos tiveram, sabendo que eles serão sempre amparados e ajudados, que eles não estão nessa situação sozinhos. E lembrando também que no livro Nosso Lar tem um retorno, a reencarnação de Dona Laura, a mãe de Lísias. Vocês lembram? Vocês que leram o livro e viram o filme. Então, Dona Laura, ela retorna. Ela estava numa vida boa lá no Nosso Lar, tranquila, com Lísias, com o filho, com o amigo, com o André Luiz, com a família ali. Ela estava bem, mas ela sabia que precisava reencarnar. E olha só, a volta de Dona Laura, mãe de Lísias, também se prepara para retornar, só que ela recebe uma homenagem afetuosa na noite do Departamento de Contas, lá no Nosso Lar, pelos serviços prestados. Então, olha a situação desse espírito. Aí fala, né, a volta ao lar. No momento em que, no mesmo dia em que Laura partiu para reencarnar, André teve permissão para voltar pela primeira vez à sua casa terrestre, depois de um tempo lá no plano espiritual. Laura denotava uma extrema preocupação, mesmo com essa homenagem, mesmo com esse monte de bônus hora, que é hora trabalhada em favor do outro, numa situação favorável. Haja vista que a gente vai ver que, pelo acúmulo de bônus hora, garantia a ela uma paz, uma serenidade nas vésperas da reencarnação. Então, por isso, existe a reencarnação e reencarnação. A diferença é o que a gente faz da nossa vida, ou aqui, ou do que a gente faz quando a gente está no plano espiritual. Assim como o desencarne também. Se a gente tem uma lista de serviços prestados, a gente vai muito mais tranquilo. Então, aqui, olha, o acúmulo de bônus hora em serviço ao próximo nos garante a paz e a serenidade nas vésperas da nossa reencarnação. E olha só, a função de seus méritos. Foi recomendado aos cooperadores técnicos da reencarnação um máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para construir o novo organismo da nossa irmã. E mesmo assim, ela está preocupada. E aí o mentor, né, o amigo espiritual, fala assim para ela, né, vendo a preocupação, ele diz o seguinte, o ministro Genésio, né? É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como auxílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as possibilidades de êxito. Queridos, isso é uma lição para a nossa vida agora. Então, vamos ficar prestando atenção nos nossos pensamentos. Veio pensamento de fracasso, vamos substituir, vamos mentalizar possibilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós mesmos, em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Então, a gente entender que a gente pode substituir o nosso pensamento, entender que nós temos amores, afetos, que vibram conosco em outra dimensão e nessa dimensão. Então, a gente começar aqui fazendo esse trabalho, começar aqui mudando o nosso padrão mental, entendendo que distância, né, a gente não sabe quem está, mas está. Nosso pai que já partiu, ou nossa mãe, ou mesmo aqueles que ficaram lá, espíritos que endossaram a nossa encarnação, eles torcem, eles nos acompanham, eles querem só que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha um pensamento de fé, um pensamento positivo, de confiança. E a dona Laura, com tudo isso, ainda passou, mas o ministro Genésio a orienta para mudar. Então, diante dessa ansiedade, outra coisa que eles falam aqui na questão 341, pergunta se o espírito tem ansiedade. Nós precisamos começar a trabalhar nossa ansiedade aqui e agora, para no processo do retorno não ficar ansioso, nem no momento da volta ficar ansioso. Então, ansiedade a gente trabalha aqui e agora. O que é ansiedade? Ansiedade é estarmos hoje projetados no futuro, que pode ser daqui a 10 minutos. Quem está preocupado com a hora, Marceleste fala demais, já passou 5 minutos da hora, será que ela não acaba? Isso é ansiedade.
Será que ela vai falar mais 3 minutos? Gente, isso é ansiedade. Quem olhou no relógio é ansioso. Mas todos nós somos. O que é ansiedade que nos faz mal é aquela ansiedade quando a gente olha para o futuro com medo. Márcia Celeste não vai parar de falar. Olha o medo. Entenderam? Essa ansiedade é que faz mal. Essa ansiedade é olhar para o futuro com medo. Então, ansiosos nós vamos ficar, mas sem medo. Encorajados, porque nós não estamos sós. Nós somos, diz lá no Antigo Testamento, que nós somos o bom perfume do Senhor. Olha que coisa linda, né? Nós somos os amados do Senhor. E a afeição aqui, ó, a dona Laura, no momento que ela veio, está lá André Luiz, essas duas amigas que a acompanham. Então ela tem o acompanhamento no momento dos amigos, dos afetos. Aí os Espíritos dizem aqui, ó, se eu vou ter meus amigos me acompanhando, isso vai depender da esfera que o Espírito habita, da esfera íntima primeiro. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-o e frequentemente o seguem durante a vida. Então, queridos, vamos começar a estreitar os laços de afeto. Desde agora, vamos procurar fazer contato de coração para coração. Vamos começar a olhar o outro de forma amorosa, afetuosa, né? Porque ela teve companhia aí, porque foram criados laços. E a questão 343... Quem estava ansioso pode relaxar, porque iremos acabar. Fala do sonho, né? Será que quando a pergunta é assim, os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham a afeição e que se nos apresentam sob aparência desconhecida? Se alguém já sonhou com alguém que nunca viu o rosto, mas que fala com você com afeto, você se sente bem? O que os espíritos dizem aqui? Muito frequentemente, são os nossos amigos que ficaram na retaguarda e que, quando nós dormimos, se encontram conosco para nos trazer uma palavra de afeto, para nos trazer um encorajamento. E nós olhamos aquele rosto e falamos assim, quem é? Quem é? São esses amigos que estão lá na retaguarda, torcendo, apoiando e que vêm de vez em quando nos fazer um carinho, nos dar uma palavra de conforto. Isso no sonho, dormimos e desdobramos. Então, na hora de dormir é um momento muito importante para a gente fazer uma oração, para a gente esvaziar nossos pensamentos de preocupação, para nos entregarmos e dormirmos assim na confiança e na serenidade. E aqui é o último slide, é o último. Conselhos para quem vai reencarnar. Então, como nós sabemos que nós temos aqui espíritos prestes a reencarnar, que eles recebam o nosso afeto, o nosso abraço, o nosso acolhimento, entendendo que essa terra, que a vida é bela, que esse planeta é lindo, que a gente tem tanta coisa boa, que a gente tem amigo, que a gente é capaz de amar, que eles sintam o desejo de retornar para essa escola que é esse planeta maravilhoso. E conselhos, né? Segundo aqui, nós tiramos aqui do nosso lar. Confie na providência divina, confie em você mesmo, você pode, você é capaz. A paisagem física não deve ser vista como exílio amargo, estou indo para a clausura, não, eu estou indo para aprender, eu estou indo para uma escola maravilhosa. Pense somente nas probabilidades de êxito. Quando vier um pensamento de fracasso, substitui. Eu sou o bom perfume do Senhor, eu sou vitorioso. Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Jesus. Então, eleva seu pensamento e a gente vai ver a solução vem. Não fica pensando só em problema, focaliza, foca na solução, que a solução vem. A vida na Terra é um instante na eternidade. Que todos esses queridos que estão para retornar sejam bem-vindos. Recebo nesta hora o nosso abraço afetuoso, o abraço amoroso, que todo o nosso planeta neste momento também possa, que a gente possa abraçar as nossas crianças que retornaram agora, que estão até os 7 anos ainda consolidando o seu processo reencarnatório, que as nossas crianças também possam receber o nosso afeto nesta hora e que eles se sintam encorajados a continuar, porque nós todos somos vitoriosos em Jesus. Que assim possa ser. Desculpa.
Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege.
Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.